E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori. Eu vou contar para vocês como eu aprendi a investir na bolsa de valores, ou seja, como eu aprendi a investir em ações e em fundos imobiliários. O trajeto é longo, portanto eu vou contar tudo desde o início. E para você que não entende absolutamente nada de ações e acha que isso é um bicho de 7 cabeças, pode ficar tranquilo que eu vou simplificar o máximo que eu puder. Tudo começou no ano de 2013. Nessa época eu tinha exatamente 17 anos e eu nunca havia trabalhado na vida. Eu não tinha nenhum centavo no bolso e absolutamente tudo que eu queria eu teria que obrigatoriamente pedir aos meus pais. Eu tinha noção do tanto que isso era vergonhoso, porém eu era uma pessoa muito tímida e eu detestava lidar com as pessoas. E se eu tivesse que sair procurar emprego, eu ia ficar maluco. Então eu teria que obrigatoriamente bolar um jeito de ganhar dinheiro sem precisar sair de casa e sem precisar falar com as pessoas. Foi então que eu fui apresentado ao YouTube. Eu percebi que muitas pessoas estavam ganhando dinheiro fazendo vídeos para a internet, só que tinha um probleminha. Elas faziam vídeo falando e eu detestava falar. Foi então que eu resolvi unir o útil ao agradável. Como eu sabia desenhar e como eu gostava de desenhar bem, eu resolvi fazer um canal de desenho. Então, a única coisa que eu precisava fazer era gravar eu mesmo desenhando, sem precisar falar absolutamente nada. Eu lembro que para gravar os primeiros vídeos, eu não tinha nenhum suporte para a câmera, portanto, eu segurava com a mão esquerda a câmera e eu desenhava com a mão direita. Pense na dificuldade que era, meu amigo. E mesmo assim eu consegui gravar alguns vídeos que me renderam algumas visualizações. Os primeiros vídeos que eu gravei não passavam das 300 visualizações. Até que eu fiz um vídeo de um personagem de desenho animado muito famoso na época e divulguei na página do mesmo, aonde o dono da página divulgou este meu vídeo, fazendo com que eu ganhasse o meu primeiro público e fizesse mais visualizações que os outros vídeos anteriores. O tempo foi passando e as pessoas começaram a visualizar mais os vídeos que eu ia postando. Eu consegui mais inscritos e parece que se tornou algo automático. Eu não precisava mais divulgar os meus vídeos para fazer visualizações. E depois de alguns meses eu finalmente consegui me inscrever numa network para ganhar dinheiro com o YouTube. Porém no começo era uma grande miséria, não dava nem para janta. Mas com o passar do tempo eu consegui ampliar essa grana e eu fiquei muito feliz porque foi o primeiro dinheiro oficialmente só meu. Demorou pra caralho pra ganhar, mas mesmo assim eu tava feliz, porque eu não precisava sair de casa pra ganhar uns trocos. Tá, mas beleza, onde entra a parte do investimento nisso? Calma lá, meu jovem, está apenas no começo da história, porque para investir primeiro você tem que conseguir dinheiro. Nessa época eu não sabia absolutamente nada sobre investimentos, porém eu tinha uma grande vantagem. Eu era um grande mão de vaca. Então, devido ao fato de eu sempre poupar muito dinheiro que eu ganhava, eu consegui com o passar do tempo até que guardar um dinheirinho bom. Mesmo eu não ganhando muito por mês, eu consegui juntar um dinheiro legal porque eu não gastava absolutamente nada. E eu nunca gostei muito dessa ideia do consumismo. Algumas vezes eu gastei com umas coisas bem imbecis que eu não precisava. E isso já bastou de lição para eu não gastar mais com coisas idiotas. Foi aí que eu percebi que não adiantaria nada eu simplesmente guardar o dinheiro e que se continuasse nesse ritmo eu ia ficar rico daqui a 200 milhões de anos. Porém, na época, a única coisa que eu sabia sobre investimento é que existia a poupança. Porque desde criança eu fui ensinado que a poupança era como se fosse a única forma de investimento existente. E eu nunca busquei outro tipo de informação a respeito. Então, por muito tempo, eu simplesmente colocava o dinheiro na poupança, achando que eu estava sendo o espertão.
quando na verdade eu estava perdendo de ganhar dinheiro porque eu estava investindo completamente mal. Então, pesquisando mais sobre o assunto, eu vi que a poupança antigamente rendia bastante e não era necessário estudar muito sobre investimento para colocar na poupança, ficava tudo mais fácil. Só que hoje a poupança rende porra nenhuma. É uma miséria que rende hoje em dia. Então eu percebi que eu deveria começar a estudar sobre, senão eu ia acabar perdendo oportunidades interessantes que fossem surgindo durante o caminho. Então, para começar a estudar já economizando, eu comecei a ler bastante livros em PDF pela internet e todo dia eu lia um pouquinho e via vídeos sobre o assunto. Porém, através dos vídeos não bastava, porque ninguém ensinava o passo a passo de como começar e eu ficava confuso. Então eu resolvi fazer cursos online. E esses cursos foram que me ensinaram de fato como começar e o passo a passo. Inclusive eu vou estar deixando o link dos cursos que eu fiz na descrição. Se você se interessar, passa lá, dá uma olhada. Às vezes vale mais a pena investir um pouco de dinheiro em conhecimento do que deixar de ganhar muito dinheiro por falta de conhecimento. Então quem tiver interessado pode adquirir o curso através dos links que eu vou estar passando. Eu vou passar alguns links também para você aprender como fazer vídeos no YouTube. Mas voltando para a história, foi então que eu percebi que o primeiro passo que eu teria que fazer é abrir uma conta em uma corretora de valores e abandonar no banco que eu estava tão acostumado. Enfim, depois de ter todo o dinheiro transferido, eu não sabia nem o que fazer para começar a investir. Foi então que eu comecei a estudar sobre todos os tipos de investimento que existiam e como cada um funcionava. Eu fiquei completamente obcecado por isso e não estava mais dando tanta atenção aos assuntos que eu aprendia na faculdade, porque eu achava isso muito mais interessante. Mas graças a Deus eu conseguia conciliar os dois para conseguir passar na faculdade. Mas enfim, todas as noites eu ficava vendo sobre o assunto para procurar entender cada vez mais. Nessa época eu ainda morava com a minha mãe e não trabalhava normalmente, digamos assim. Eu apenas fazia os vídeos para a internet e vendia alguns desenhos quando as pessoas me pediam. Porém, a minha carteira de trabalho estava completamente vazia. Foi então que no começo do ano de 2016, eu fui morar na cidade onde meu pai morava e começar a trabalhar com ele. Assim eu consegui mais uma fonte de renda mensal para continuar investindo. E eu fiquei investindo por muito tempo em renda fixa, que são os investimentos mais seguros que existem. Porém, parecia que se eu ficasse nesse ritmo, mesmo eu ganhando um pouco mais que na poupança, eu ia ser obrigado a virar mendigo, porque estava demorando pra caralho. E além disso, eu estava em um momento difícil na faculdade, então eu comecei a focar mais na faculdade e esquecer esses assuntos. O trabalho também não estava lá muito bem, devido ao fato de a minha experiência ser completamente zero e eu não conhecer absolutamente quase nada sobre os produtos que eu vendia no meu trabalho. Eu passei por muitas situações constrangedoras e muitas situações bem ruins. Eu era tão devagar que se me pedissem um desengripante para lubrificação, eu ia mandar o cara ir na farmácia ver se tinha por lá. Pra tu ver o nível de conhecimento que eu tinha sobre os produtos. Mas de vergonha em vergonha, eu fui aprendendo um pouco sobre os produtos e aos poucos dominando um pouco sobre cada venda, até chegar no nível, digamos assim, aceitável. E graças a esse novo trabalho, eu comecei a ter mais dinheiro para guardar, para investir. Claro que ainda era muito pouco, só que o que importa é a consistência e não o tanto que você ganha. Não adianta você ganhar muito dinheiro e gastar todo esse dinheiro no mês. Você vai continuar na estaca zero. Então, o pouco que eu ganhava, eu investia todo mês regularmente. Nesse momento, eu estava investindo no Tesouro Direto,
através do Tesouro Selic. Só que tinha um probleminha. O Tesouro Selic estava rendendo muito pouco, 6,5% ao ano. E se eu continuasse nesse ritmo, mesmo eu ganhando mais que a poupança, eu ia ganhar bastante dinheiro só daqui a 1 milhão de anos. Foi então que eu percebi que eu deveria urgentemente investir em algo que rendesse muito, mas muito mais dinheiro. Foi então que eu percebi que as pessoas mais ricas do mundo investem em ações. E todos eles falam que investem apenas em renda fixa quando for para estacionar o dinheiro, para esperar um momento bom para investir em ações. Então, se as pessoas mais ricas do mundo fazem isso, por que eu aqui lascado não iria fazer também? Foi então que, depois de muito tempo estudando o assunto e se cagando de medo para investir, eu resolvi dar o primeiro passo. Retirei 40% do dinheiro que eu tinha na Selic para destinar em ações. Mesmo eu nunca tendo investido em ações, eu havia estudado há muito tempo o assunto e estava de olho em muitas empresas nas quais eu poderia investir. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que as pessoas não entendiam absolutamente nada de ações. Todas as pessoas que eu conversava sobre o assunto falavam que ações era um negócio para perder dinheiro, ou que era um negócio muito arriscado e não poderia ser feito por qualquer um, como eu. Alguns também falavam que isso era negócio para pessoas que têm muito dinheiro. Só que no final das contas, tudo isso é conversa fiada. E em vez de eu ficar escutando essas desculpas para não começar a investir, eu comecei a pensar por mim mesmo e decidi dar o primeiro passo. E graças a Deus, eu comecei a investir perdendo dinheiro. Semanas depois do meu primeiro investimento, eu acabei perdendo quase 7% do que eu investi. Foi aí que eu cometi o primeiro erro do investidor iniciante. Eu me desesperei. Eu fiquei nervoso, eu não tive paciência suficiente para esperar o tempo que fosse necessário para a ação se valorizar. E eu realizei a venda do ativo. Até o momento, na verdade, a ação apenas tinha se desvalorizado. Eu não perdi nenhum dinheiro. Só que eu acabei perdendo a partir do momento que eu vendi a ação por desespero. Foi aí que eu aprendi a primeira lição do investidor: ter paciência para aguentar as oscilações do mercado. Ela vai ficar subindo e descendo todos os dias. E se eu confiar realmente na empresa, não tem por que eu ter medo do futuro. A consequência foi que logo pra frente a ação se valorizou muito, mas muito mais. E eu acabei perdendo de ganhar dinheiro porque eu vendi antes da hora por desespero. Então eu resolvi continuar e dessa vez fazer direito. Comprei novamente ações de algumas empresas que eu achava interessante e que estavam com um preço relativamente descontado. E depois de algum tempo eu consegui recuperar o prejuízo que eu tomei no começo. E melhor do que isso, eu acabei ganhando muito, mas muito mais depois. E aí já no começo eu decidi escolher qual o meu perfil de investidor. Existe aquele investidor que faz o day trade, que é o cara que compra e vende no mesmo dia, e existe o cara que faz swing trade. Na verdade, as pessoas que fazem day trade não são investidores de fato. Depois de um tempo eu percebi que esse tipo de gente é chamada de especuladora. São pessoas que especulam. A única coisa que interessa para essas pessoas é o preço da ação. Elas não se importam em se tornar parceiras das empresas, mas sim obterem um lucro com elas. E essa ideia acabou não me agradando muito, porque um cara que faz day trade tem que ficar atento ao mercado, ele tem que ficar muito tempo na frente do computador, estudando e acompanhando as oscilações. Existem aqueles que programam aquilo que chamam de robôs, para comprarem e venderem as ações automaticamente, mas para mim isso é muito empenho. E como eu sou um cara mais preguiçoso, digamos assim, eu prefiro simplesmente esquecer que eu comprei as ações e deixar elas lá para o longo prazo. Então eu realizei muito, mas muito poucas vendas nesse percurso que eu tenho investindo em ações.
E mesmo sendo um percurso curto de tempo, porque eu ainda sou um investidor iniciante, eu percebi que o rendimento que eu obtive com as minhas ações foi muito superior do que se eu tivesse vendido logo antes. Eu teria abrido mão de uma rentabilidade muito maior se eu tivesse vendido essas ações. Sem falar que a tendência das boas empresas é que elas se valorizem ano após ano. Então, para mim, pouco me importa o que acontece durante o percurso, se a ação subiu, desceu. O que me interessa é manter essas ações encarteiradas enquanto as empresas ainda são boas para mim. E só vender quando a empresa não estiver mais obtendo lucro. Claro que quem faz day trade pode fazer muito mais dinheiro bem mais rápido. Só que como eu não sou um cara apressado e não quero me arriscar demais fazendo day trade sem ter conhecimento, eu prefiro investir dessa forma. Agora você que escolhe o seu melhor perfil de investidor. Mas essa foi a minha história, pessoal. Foi assim que eu aprendi a investir em ações e eu pretendo continuar investindo durante toda a minha vida. Porque depender da previdência oferecida pelo governo, pra mim é furada, meu amigo. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, valeu e até mais! Started balling, I was young. You won't think about me when I'm gone. I need that money like the ring I never won. Stop saying, stop saying, stop